Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 de Mateus. E eu quero que você abra o seu coração. Deus nos deu mais uma semana, então que Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana de milagres, uma semana de muitas bênçãos. Que todos aqueles nossos sonhos, que a gente pede todos os dias a Deus, Deus possa abençoar para que tudo que esteja em conformidade com a sua vontade possa acontecer. Amém? Peço para você que já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, que você compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando muito ouvir essa mensagem. E tem um botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Clica nele, se inscreve, ativa as notificações para toda vez que a gente postar os nossos vídeos aqui, você acompanhar todos os devocionais. Amém? Se você está chegando aqui agora, nós iniciamos esse projeto lá no Instagram. Nosso Instagram é Momento com Deus Agora, você pode nos seguir lá, acompanhar desde o início todo esse processo, tá? E depois você pode vir aqui para o YouTube para você dar continuidade. Amém? Então, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que hoje Jesus tem uma palavra para mim e para você. Amém? Então vamos lá. Capítulo 23 de Mateus. Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as principais cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi. Rabi, gente, significa mestre, tá? Continuando. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Bom, gente, e o que é que Jesus está falando aqui, nesse capítulo? Aqui Jesus está falando sobre os fariseus e escribas, que são os líderes religiosos, E o que é que Jesus quis dizer aqui nesse início, onde ele fala: observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque, infelizmente, os líderes religiosos, daquela época, e continua até hoje, eram pessoas que eram apenas pessoas que falavam, Não eram pessoas que realmente praticavam a palavra de Deus. E nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. É por isso que nós precisamos observar, quem são as pessoas que estão ao nosso redor, quem são as pessoas que a gente escuta, quem são os nossos líderes espirituais. Porque, infelizmente, quando a gente não conhece a palavra de Deus, nós infelizmente ficamos cegos, Então, toda vez que chega uma pessoa de Deus falando de Deus pra gente pode acreditar, porque infelizmente a gente não conhece a palavra. Então nós precisamos observar se essas pessoas que hoje nos ensinam são pessoas que realmente praticam a palavra de Deus, se são pessoas que realmente trazem Deus consigo mesmo, Se elas realmente fazem o que elas falam, Não apenas ficam lá pregando e pregando e pregando. A gente sabe que, infelizmente hoje, ainda existe, pessoas dessa forma, pessoas que são líderes religiosos, pessoas que querem ser reconhecidos por pessoas, E pessoas que pregam nas esquinas, pregam nas praças, mas que infelizmente elas colocam julgos muito pesados sobre as pessoas, onde aquelas pessoas nem conseguem muitas vezes se converter, porque elas acham que precisam ser perfeitas, elas acham que precisam estar num nível para que Deus possa aceitá-las, e não é dessa forma que funciona, Algum tempo atrás, quando eu não conhecia realmente a palavra de Deus por ler a palavra, eu conhecia, várias pessoas que eram líderes religiosos, que colocavam fardos pesados. Há muito tempo, o meu pai, ele seguia uma igreja
E, infelizmente, né, na época, quando ele foi deixar essa igreja, a gente eram pessoas muito simples, nós precisávamos, às vezes nós precisávamos viver de doações, né? E essa igreja sabia disso, né? E quando meu pai falou para eles que não iria mais participar da igreja, essas pessoas chegaram e colocaram ele para fora, né? Porque na época ele estava trabalhando dentro da igreja, fazendo uma reforma, e eles não quiseram saber. Mesmo sabendo que meu pai passava por precisão e precisava daquele trabalho, eles não quiseram saber, simplesmente colocaram meu pai para fora. Então, eu tenho a certeza que não é isso que Deus quer para a gente, né? Por isso que Deus fala que nós temos que conhecer a palavra, porque só a verdade liberta, né? Só Jesus, ele é capaz de libertar a gente. E através, sim, de outras pessoas, nós podemos ter uma mudança espiritual, com certeza. Mas nada se compara quando é você mesmo que vai em busca desse conhecimento, quando é você mesmo que lê a palavra, quando é você mesmo que está ali pedindo a Deus, o Espírito Santo, para que Ele liberte você, para que Ele coloque na sua frente, né, tudo aquilo que você não entende. Eu já comentei aqui com vocês que quando eu comecei a ler a palavra, eu não entendia, né? E eu pedi muito ao Espírito Santo para que ele pudesse me ajudar, para que Deus pudesse me revelar, para que eu pudesse entender o que é que Deus queria me ensinar. E hoje já é completamente diferente. Mas por quê? Porque eu fui em busca, né? Eu pedi a Deus para que ele pudesse abrir os meus olhos espirituais. Da mesma maneira é você, né? Infelizmente a gente sabe que as igrejas e todos os lugares estão rodeados, né, de líderes religiosos, de pessoas que falam, colocam julgos pesados sobre os outros, mas que quando você vai olhar a vida daquela pessoa, ela não cumpre nem metade, né, do que ela fala. Então, nós precisamos ter cuidado, porque Deus, ele conhece o nosso coração, né? Nós não somos capazes de ver o coração das pessoas, mas Deus, ele é. Então, todas as vezes, né, que eu orei a Deus e que eu pedi a Deus para que ele me revelasse, ele sempre me atendeu, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor para que Ele possa chegar para a gente, possa colocar a verdade sobre os nossos olhos, para que quando alguém que é um líder religioso chegar e falar alguma coisa, você conhecer a palavra e você saber se realmente aquilo ali que ele está falando é verdade ou não. Amém? Então vamos continuar aqui. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aquilo que eu falei para vocês, né? Existem muitos líderes religiosos que querem ser perfeitos, né, que colocam fardos pesados sobre as pessoas, que dizem que aquele pecado é assim, 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 e que muitas vezes fazem com que aquelas pessoas se sintam tão minúsculas que elas não sejam nem capazes de chegar perto de Deus, e que não é isso que Deus quer, sendo que elas não fazem nem metade do que elas falam, né, não movem nem sequer um dedo, né, e aqui Deus vai e cita: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças. Então, o que Jesus está falando aqui, né? Sobre esses líderes religiosos, né, que querem ser reconhecidos a todo custo, né? E, a qualquer maneira, ele quer com que as pessoas dê a glória para eles, né? Eles querem ser os perfeitos da situação, né? Quando, na verdade, eles não movem nem um dedo para que as coisas possam acontecer, para que realmente as pessoas possam voltar para Jesus, né? Sabendo que Jesus as ama. Como Jesus citou aqui, né? Que eles querem ser os primeiros nas sinagogas, né? Então, é muito importante que hoje nós possamos refletir e possa perceber onde está o nosso coração, né? A quem a gente quer agradar. A gente quer agradar a Deus ou quer agradar os homens, né? A gente quer ficar fazendo as coisas para os homens ou as coisas para Deus. Gente, há algum tempo eu tinha uma conhecida e ela frequentava uma igreja, né? E teve uma época que ela ficou me chamando para ir para a igreja dela e tudo. Só que lá você só entrava na igreja dela se você tivesse lá com um vestido até o pé, se você tivesse com uma fitinha na cabeça, que eu não sei chamar o nome, como é aquilo, que é tipo um véu que você coloca na cabeça e tudo mais, sabe? E você percebia o fardo pesado que aquela igreja colocava sobre aquelas pessoas, né? E é óbvio que nem sempre nós temos a culpa 100%. Mas, muitas vezes, né, como Deus já falou, que o povo perece por falta de conhecimento. Se aquelas pessoas elas tivessem um conhecimento da verdadeira verdade de Jesus, e se elas realmente conhecessem a Bíblia, elas jamais aceitariam isso, né?
porque tantas pessoas hoje estão perdidas pelo mundo. E o que Deus quer da gente é que a gente sejamos apenas humanos, igual Ele, né? Que Ele não julgou, que Ele não apontou o dedo, muito pelo contrário, Ele sempre ajudou as pessoas. E Ele sempre, mesmo Ele sendo grande, Ele se pôs pequeno diante daquelas pessoas, para que aquelas pessoas não tivessem repelição de chegar perto dEle, né? Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque as pessoas não conhecem o seu coração, mas Deus, Ele conhece. Então se você conhece a palavra e você está usando a motivação errada, com certeza Deus, Ele não vai te promover, né? Nós sabemos que o nosso reino é o reino de Deus e que o reino de Deus é diferente do reino do mundo. Então, se você é uma pessoa que hoje gosta de ser glorificada, que você gosta de ser reconhecida, que você gosta de agradar as pessoas e não agradar a Deus, que você faz as coisas, né? Ah, mas porque fulano vai ficar chateado comigo se eu não fizer isso. Então, você precisa tomar cuidado com as suas atitudes, tá? Porque Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente faz, todas as nossas atitudes, Deus sabe. Amém? Então, continuando, né? Ele fala aqui, ó, a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Que só Ele é o Pai, que só Ele é o Mestre, que é somente a Ele que nós devemos orar, que nós devemos trazer adorações, é somente a Jesus, né? Nós temos também que tomar cuidado com a questão da idolatria, né? Tantas pessoas que por aí afora, né, idolatram os seus pastores, os seus padres, idolatram às vezes muitas freiras e enfim, né? Várias outras coisas que a gente sabe que existem, né? E nós temos que tomar cuidado, porque pessoas, elas sempre vão nos decepcionar, né? Não é porque ela é da igreja que ela é perfeita. Pessoas sempre vão nos decepcionar. Então, o único que nunca vai decepcionar nós é Deus, né? Só Deus é capaz de não decepcionar nenhum de nós. E como eu já falei, né? Nós temos que sempre pedir o direcionamento espiritual a Deus, para que a gente possa estar em conformidade com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ter intimidade com Deus, e nenhuma outra pessoa, ela vai te dar o conhecimento que Deus vai te dar. Então, não é porque eu estou aqui hoje falando para você, te explicando essa passagem, né, e falando para você que é assim, que é dessa forma e dessa forma, não é porque eu estou aqui falando isso que você deve apenas parar por aqui, né? Você deve procurar a sua intimidade com o Senhor, você deve ter a sua Bíblia, você deve orar, você deve fazer as suas orações da forma como você sabe, porque Deus, Ele vai ver o teu coração, Ele não vai ver o que você sabe ou deixa de saber, né? Então, que você hoje possa ter essa intimidade com o Senhor e possa saber que se você está num lugar, né, um lugar de oração, e você está percebendo que aquele lugar tem um fardo pesado, então você imediatamente precisa sair desse lugar, porque o fardo de Deus, ele é suave e leve. Então, a partir do momento que você está sentindo pesado em um ambiente espiritual, então pode ter certeza que alguma coisa há de errado e que nós precisamos ter a sabedoria espiritual para discernir. Então, como Jesus também falou aqui, né, que aquele que quiser se exaltar, ele vai ser humilhado. Então, quantas pessoas que nós conhecemos, né, que precisam muitas vezes da aprovação dos outros, que pelas suas riquezas elas querem ser vangloriados, né, mas o próprio Cristo falou, né, que aquele que quer se exaltar, ele vai ser humilhado, porque Jesus, ele veio como humilde, ele veio nos ensinar a amar, a ser humilde, a ter o coração contrito, né, como eu falei aqui essa semana, que Jesus, ele tinha o poder de dar um sopro em alguém e a pessoa cair dura e morrer. Mas não foi isso que ele fez, muito pelo contrário. Ele usou da sua humildade para nos ensinar e saber que Deus era acima dele, que ele estava aqui apenas por um propósito, que se tinha alguém para ele agradar seria o Pai, né? Então que nós hoje também possamos ser dessa forma, que Deus abra os nossos olhos espirituais, que a gente sempre tenha sede de querer procurar a palavra, que a gente sempre tenha sede de querer aprender as coisas de Deus, que nós não tenhamos preguiça, né? E que independente do lugar que a gente esteja, de onde a gente busca Jesus, que nós sempre possamos ter a nossa sabedoria espiritual, para que a gente possa entender, né, no momento que a gente está em algum lugar errado, que a gente está sendo direcionado por alguém que não faz o que fala, e
E que Jesus, ele sempre esteja assim conosco, né? Que ele sempre fale conosco, que o Espírito Santo sempre abra os nossos olhos para tudo. E que principalmente, né, nós saibamos onde é o nosso lugar, né? Que nós não, um dia queremos, assim, pegar o lugar de Deus, né? Porque tantas pessoas a gente conhece que são assim, né? São pessoas desprovidas de conhecimento. E que tantas vezes elas querem ser muito mais do que Deus, elas querem ter poder muito mais do que Deus, colocam seu poder na riqueza e em tudo que possui, né? Mas que hoje o Senhor, ele venha e ele quebrante o nosso coração, que ele nos dê direcionamento espiritual. E mais uma vez eu falo para você, busque a Deus, leia a palavra, não fique apenas só ouvindo outras pessoas falar de Deus, mas vá você também buscar, porque Deus, ele ama ter intimidade conosco, ele sabe o que é que a gente precisa e com certeza ele vai amar saber que você está ali se abrindo com ele, sabendo que você está pedindo a ele, sabendo que você deseja mais dele e com certeza ele vai te dar o direcionamento espiritual. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada, Senhor, pela tua sabedoria. Obrigada, Jesus, porque sem o Espírito Santo a gente não poderia estar aqui hoje, a gente não poderia ter o direcionamento, a gente não poderia nem sequer ter os olhos abertos se não fosse por tua causa hoje. Então eu te peço, Senhor, que nos dê humildade para reconhecer, Pai, no momento que nós precisamos nos desabastecer de nós mesmos e nos abastecer de Ti. Que todos os dias nós possamos, Senhor, estar em oração, que todos os dias nós possamos ter comunhão com o Senhor, que o Senhor nos revele toda a verdade, Pai, e que todos os líderes religiosos, né, que vêm para nos confundir, que o Senhor faça cair por terra, que o Senhor revele a verdade para que nós possamos ter a verdade plena, Pai, da Tua palavra, e para que nós possamos, Senhor, Te buscar de todo o coração e para que através de nós, Pai, outras pessoas possam ter a conversão e possam saber que o Senhor existe e que o Teu amor, ele é eterno, que a Tua humildade, ela é eterna e que nós possamos ser verdadeiros cristos e não líderes religiosos, Pai. Eu oro, Senhor, e eu Te peço, assim, com todo o poder da minha alma, que o Senhor toque cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor dê direcionamento espiritual, que o Senhor proteja ela dos laços do inimigo, que o Senhor proteja a boca, que o Senhor proteja a mente, os ouvidos e tudo, Pai, todo o corpo dela. Eu oro também, Senhor, e eu Te peço que o Senhor sempre esteja conosco em todos os dias da nossa vida, assim como diz a Tua palavra, até a consumação dos séculos, e que nós possamos estar aqui mais e mais e mais e mais, sempre sedentos de buscar a Tua palavra. É o que eu Te peço, Senhor, pelo nome de Jesus. Amém. Gente, mais uma vez eu peço que você curta, que você comente, compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal e não esquece de transbordar na vida dos outros para que Deus possa transbordar na sua. E não se esquece também de buscar a Deus você mesmo, tá? Eu tenho certeza que Deus vai amar ter você como aquela pessoa especial e ter intimidade com o Senhor.